Bom dia a todos. Glória a Deus por mais um domingo abençoado. Sejam bem-vindos a mais uma reunião dominical da Igreja Cristã Verbo Lisboa. É sempre, como eu digo, né, todo domingo um prazer, um privilégio estarmos todo domingo adorando o nosso Senhor em reunião. É claro que nós fazemos isso diariamente, né, no nosso íntimo, externamente, quando estamos ali praticando a palavra do Senhor, dando exemplos, né, no dia a dia de como nos conduzirmos segundo a palavra de Deus. E é muito honroso para a gente realmente, né, partilhar aos domingos em união a palavra do Senhor. Hoje nós temos um convidado muito especial, né, nosso querido irmão Fernando Bastos, que vai partilhar conosco a palavra. Fernando, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui e por ter aceito esse convite. Que o Espírito do Senhor o use de forma absoluta e tremenda naquilo que ele plantou no seu coração hoje para partilhar da palavra, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Amém. Vamos orar então para começar, né, a nossa reunião. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais esse domingo, muito obrigado por mais essa oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela renovação da Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua graça estendida sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos negócios, sobre as oportunidades, sobre a nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, por nos guardar na entrada e na saída de todos os lugares. Muito obrigado, Senhor, por nos livrar do mal. E nós te levamos mais uma vez, Senhor, nossa oração, para que seja feita a tua vontade, porque nós sabemos que quando nós estamos submissos a ela, coisas incríveis acontecem. E nós estamos aqui, Senhor, levando a ti, então, o nosso pedido para vivermos o sobrenatural pelos olhos naturais. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o nosso Pai amado, com os nossos cânticos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim
por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.
Bom dia, Igreja Cristã Verbo Lisboa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês depois desse momento de louvor. Que Deus possa realmente ter recebido toda a nossa adoração, que é a parte mais importante, é adorar o nosso Deus, né? Espero que estejam todos bem nessa manhã. Agora eu vou orar pelos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, Sandra, Olivia. É um prazer e uma honra ter vocês aqui conosco. Deus, muito obrigada pela vida do Sandro, da Olivia. Obrigada porque o Senhor direcionou eles para estarem aqui conosco. Nós cremos que nada por acaso. O Senhor permite que eles estejam conosco, para que hoje eles possam receber uma palavra que vem do seu coração, Deus. Agora nós declaramos que essa palavra venha a ser semeada no coração deles, que eles se sintam amados e cuidados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada também, Deus, pelas famílias aqui representadas. Eu oro pelas famílias para que elas tenham sempre uma proteção dos seus anjos, Senhor, acampados à porta do lar de cada uma dessas famílias. Protege também, Senhor, a mente de cada um dos integrantes dessa família. Os homens que estão ali como os sacerdotes reais para cuidar dessas famílias, como a sua igreja, Senhor. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. E também, Pai, agradeço pela palavra que o Senhor colocou no coração do nosso irmão Fernando Bastos. Agradeço pela palavra semeada já antecipadamente no coração e na mente dele, para que ele, junto com você, Pai, nesse relacionamento tão profundo que ele tem contigo, que ele possa nos trazer essa palavra abençoada e que nós possamos semeá-la também em nossos dias. Assim eu te agradeço, Deus, pela palavra que você vai trazer através do Fernando. Ele como instrumento seu. Em nome de Jesus. Amém. E antes da palavra, temos o nosso momento também de adoração com os dízimos. Eu não ia esquecer. O Espírito Santo é muito bom. Agora nós vamos ter o nosso momento de adoração também com nossos dízimos e ofertas. Nós estamos, como sabem, buscando lugar para que possamos nos reunir presencialmente e direcionando esses dízimos e ofertas para essa função, né? Então, eu quero trazer uma palavra que está em Mateus, que é Mateus 6, 34. Buscai o reino de Deus primeiramente. Porque quando nós buscamos ao reino de Deus, e em algumas versões está buscai o reino de Deus e as demais coisas, ou todas essas coisas. E não são as coisas que estão no nosso coração ou na nossa mente, mas sim que estão em Mateus 6, um pouco mais acima, a partir de Mateus 6, 25, que Deus nos informa ali na palavra que nada vai nos faltar. Então, nós devemos buscar a Deus, obedecer a palavra que é semear ao reino, e o Senhor vai trazer as demais coisas às nossas vidas. Então, que nós possamos ser filhos obedientes, levar a palavra ao Senhor, levar a palavra do Senhor, obedecer a Ele, semear no reino. E Ele vai trazer todas as coisas que nos são necessárias todos os dias das nossas vidas. Aqui nós temos o número da conta, para que seja feita a oferta que o Senhor direciona em seu coração. E agora eu vou orar para que Deus possa abençoar e dar todo o direcionamento de acordo com essa oferta que é dada. Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelas ofertas, obrigada pelos dízimos. Obrigada, Senhor, por
nos direcionar da melhor forma a sermos filhos obedientes. Obrigada, Deus, porque Tu és aquele Pai bom. Abre os nossos olhos se ainda tivermos dificuldade para entender isso, Pai. Assim eu te agradeço também por todos os dízimos e ofertas. Te agradeço pelo lugar em que nós estamos buscando, que o Senhor já separou. E abra os nossos olhos para que também possamos enxergá-lo. Pai, direciona todas essas finanças para o lugar que elas devem ser aplicadas. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querida Fernanda, agora é com você. Bom dia, gente, tudo bem? Bom, muita gente que eu não conheço aqui hoje, que bom, bem legal. Meu nome é Fernando Bastos, eu estou aqui no Brasil, curtindo muitas reuniões de Portugal, gosto muito, é um país que eu amo de coração, né? E o Fagner me pediu essa semana para trazer a palavra e o assunto é batalha espiritual, né? Hoje que a igreja tem tratado sobre isso, e é interessante que tem mais ou menos um mês atrás, eu vinha lendo sobre o início da vida de Davi, né? O início do ministério dele. Eu vou falar mais à frente, mas dentro desse estudo que eu estava fazendo, teve uma frase que ele fala que mexeu muito comigo, né? E eu comecei a trabalhar sobre isso, mas trabalhando um pouco atrás sobre a palavra que ele falou, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas eu vou começar por aqui, né? Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por estar conosco, presente nessa reunião, Pai. Fale através de mim, Senhor Deus, que eu seja apenas um instrumento da Tua palavra, Pai, nada além disso, Senhor. Que a Tua palavra alcance os nossos corações, Pai, nos fortalecendo, Pai, aumentando a nossa fé, Senhor Deus, e aumentando, Pai, a autoridade que o Senhor colocou sobre nós através do Seu Filho Jesus. Te louvamos e te agradecemos em Teu nome, Pai, amém. Bom, batalha espiritual. Estão vendo certinho aí? Só tenho que tirar umas coisas da tela aqui, que tá bom. Beleza. Eu queria começar com esse versículo, né, que em Atos 19, que começa assim, né? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Na minha vida toda dentro da igreja, né, eu sempre fui muito observador, né? A minha busca sempre foi observar o mover de Deus dentro da igreja. E eu sempre tive... A palavra não é mentores, mas eram aquelas pessoas que eu focava no que elas faziam, focava nas suas atitudes, e aquilo ali viravam retratos na minha mente, né? Eu tinha alguns retratos, alguns pequenos vídeos na mente do que essas pessoas faziam. E eu lembro que na batalha espiritual, nessa questão de batalha espiritual, 3 pessoas que eu lembro assim de cara. Uma é minha mãe, mas tem um que para mim é o meu ator principal do filme que eu vejo. Chama-se Walter Gonçalves, né? Marido de Cleusa Gonçalves e pai de Vitor Gonçalves, para quem não conhece. E era interessante, nós tínhamos reuniões às terças-feiras na nossa igreja, à noite, e eu sempre sentava lá atrás, né? E tinha uma época que, assim, sempre tinham pessoas que estavam meio diferentes na igreja. Eu lembro que o pai do Vitinho, ele sentado lá atrás também, eu sentava atrás do lado esquerdo, né, de quem entra, ele sentava do lado direito de quem entra. Ficava ele e Dona Cleusa lá atrás. Quando eles percebiam que algo estranho estava acontecendo, o seu Walter já ia devagarinho, muito presunçoso, ele ia. E eu lembro que era interessante que a Dona Cleusa, ela levantava e ia atrás dele.
E ele, na calma dele, quando ele chegava perto da pessoa, ele impunha a mão e começava a orar. Os espíritos manifestavam, coisa assim, para quem não está acostumado, assusta. E a dona Cleusa vinha junto, e dali a pouco a pessoa, blum, no chão, desabava. A pessoa levantava, tipo, o que está acontecendo? Onde estou? O que vim fazer aqui? A pessoa já não tinha mais domínio do que ela estava fazendo ali, né? E é interessante porque, assim, esse primeiro versículo que eu coloquei, esses primeiros versículos que eu coloquei, mostram uma coisa nesses exorcistas, que eles tentavam invocar o nome do Senhor. A primeira coisa que eu acho interessante é, tentavam, não conseguiram, obviamente, mas assim, por que tentavam, né? E se a gente for ler esse capítulo, fala um pouco antes do que Deus estava fazendo através de Paulo, né? Inclusive, uma das coisas que Deus fazia através de Paulo era que os espíritos malignos saíam, né, quando ele chegava. Isso, remetendo para o seu Walter, eu comecei a entender o seguinte: não adianta eu ir lá só porque eu vejo o seu Walter indo e achar que eu vou ganhar essa batalha. Não adianta, porque eu vou tentar ser igual ao seu Walter. O meu foco está errado, né? A batalha espiritual, eu não sou assim. Meu foco na batalha espiritual, ele é sempre. Eu ajo um pouco diferente do que eu vejo as pessoas falando. Eu não tento ficar na batalha o tempo todo, porque eu creio que a minha vida, o que Deus fez na minha vida é muito mais poderoso. Então, mas quando eu tento, começo a ver que há alguma coisa impedindo e que eu entro nessa batalha, antes de entrar nela, eu procuro ver. Deixa eu ver o que não está passando aqui mesmo. Agora foi. E eu comecei no meu estudo sobre 1 Samuel, né? Porque é nisso que eu achei interessante, de como a gente deve lidar no momento, né? Antes do momento da batalha espiritual. Tentar invocar o nome de Deus no momento da batalha espiritual é derrota. Porque você está tentando fazer uma coisa da qual você não está com ela sobre você. Isso é muito perigoso. E aí eu pergunto assim, quão preparados estamos? Aí 1 Samuel 17, vai do 28 ao 36, mas eu separei alguns versículos só para a gente ler, né? Ouvindo Eliabe, né, esse é o irmão de Davi, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Por isso que eu chamei o seu Walter de presunçoso, tá? Tem um motivo. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Então respondeu os dos moços e disse, isso no 18, né? Já é uma outra parte onde fala um dos moços de Saul fala com ele. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa, né, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. E depois vem Davi falando com Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. A presunção de Davi, que eu acho que isso é que eu acho engraçado, né? Eu falei, seu Walter era presunçoso. Qual era a presunção do seu Walter? Ele sabia quem era o Deus dele. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele era um homem que vivia um relacionamento com Deus. A dona Cleusa, até hoje, é uma mulher que vive o relacionamento com Deus. Eu não sei se vocês lembram que quem assistiu o culto da Verbo no domingo passado, o Vitinho menciona isso, que ele ia com o pai dele nos lugares, né? E ele via o pai dele fazendo as coisas. E não era só o Vitinho que reparava, eu sempre reparei muito no seu Walter, mas sempre. Porque era interessante a forma como ele fazia. Ele era de uma forma, quando você olha, sem entender o poder de Deus, seu Walter era presunçoso.
ele era arrogante. Porque ele ia, não pedia permissão, não perguntava, posso ir? Vou, não vou? Ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Né? E era como Davi era. Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele. E o seu Walter olhava para aquilo, ele estava indo de uma forma que ele sabia o que ele estava indo fazer. Ele não tinha dúvida, porque ele já estava preparado diante de outras situações da vida dele que o prepararam para tal. E o primeiro conselho que eu acho que a gente, né, deve ter, né, receber disso, é o quanto eu estou preparado para enfrentar uma batalha espiritual. Se eu não estiver preparado, eu não vejo mal nenhum da gente pedir ajuda a alguém. Eu não vejo problema nenhum da gente abrir o nosso coração, entregar alguém e falar assim, olha, eu estou passando por essa situação, não consigo resolver. Você pode me ajudar? Isso se chama sabedoria, não se chama medo. Mas quando a gente quer ir adiante na nossa batalha espiritual, seja ela numa vida financeira, seja ela numa vida de relacionamento, de casamento, a gente tem que estar preparado. E a nossa preparação tem que estar sempre levando a um foco, a um determinado objetivo. E a gente nunca pode perder esse objetivo. Eu fiquei pensando esses dias, né, assim, qual o tamanho do poder de Satanás? Qual é o poder dele? Ele é muito grande. Muito. Mas tem uma coisa que ele não consegue vencer. O exército do Deus Altíssimo. O exército do Deus Altíssimo. Aquele primeiro texto que eu coloquei, eles não eram do exército do Deus Altíssimo. Eles conheciam alguém que era, olhavam o jeito dele agir e falavam assim, eu também posso. Mas não eram preparados. Não tinham a presunção para ser. E isso atrapalhou completamente eles. E eles perderam a batalha espiritual. Porque não souberam se posicionar, não souberam entender como, né, iniciar uma batalha e terminar uma batalha. E aí vem uma outra parte, né, como preparados estamos. A gente está vendo que Davi lutou com o leão, lutou com o urso, né, e tal. Aí aqui a gente vê uma outra coisa que é interessante, né, levou ainda, isso é quando Jesus é tentado, eu peguei os últimos textos, né, de quando ele foi tentado, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Às vezes a gente pensa que a batalha espiritual é uma guerra na qual você tem que ir cheio de arma e canhões, tanques, soldados. Quando Jesus, filho de Deus, estava no deserto, Satanás atacou a mente dele. A fraqueza que Jesus estava nesse jejum de 40 dias, ele estava fraco, cansado, com fome. E Jesus foi na mente dele atacar a mente dele. E atacou ele com o quê? Se a gente for ler os versículos anteriores, ele usa a palavra de Deus para fazer com que Jesus pecasse, para fazer com que Jesus fosse derrotado. E Jesus, em todo momento, no ataque de Satanás sobre a vida dele, ele usou a palavra. Aí eu pergunto, o quão preparado nós estamos no conhecimento da palavra de Deus para que quando numa batalha espiritual a nossa mente for atacada e as mentiras forem contadas e outras coisas forem oferecidas usando a própria palavra de Deus, o quão nós estamos preparados para saber que aquela palavra, naquele momento, ela está completamente fora da vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não digo isso com alegria, mas eu acho que foi a melhor experiência que eu tive a nível de ver o quão errado eu fui, né? De ver as coisas erradas que eu fiz de uma forma
a trabalhar na minha vida de nunca mais cometer esse tipo de erro. Eu, em 1988, se eu não me engano, sou velho, tá, gente? Parece, não? Eu sou. Em 1988, eu me desviei, né? Eu frequentava uma igreja e foi nessa igreja que eu conheci a Verbo, né? Eu conheci Edgar, Flor, Hilda, James e as crianças todas que estavam lá, né? E eu tive um problema, uma briga na igreja e saí da igreja, mas isso aí foi um motivo, né? Eu já queria fazer isso. Eu só arrumei um motivo. E saí. Eu vou ser sincero para vocês, eu usava a palavra a meu favor. Tá? Não fiz besteira, não me droguei, não. Mas eu não vivia mais uma vida de relacionamento com Deus. Eu não tinha mais um relacionamento com Deus. Né? O meu relacionamento com Deus era na hora do sufoco. Senhor, me ajuda. Ô, Senhor, eu te amo. Por favor, me tira dessa. Mas era só na hora do sufoco. E eu usava a palavra a meu favor, gente. Eu conseguia pegar a palavra e justificar erros meus usando a palavra. Isso é abominável, é assustador. Mas assim, como eu aprendi com isso? Né? Como eu aprendi a tomar cuidado ao usar a palavra de Deus? Isso foi bom para mim. Foi um tropeço que eu tive de um ano, no qual eu aprendi muito, né? E eu sempre cito isso para as pessoas. De novo, não cito isso com alegria, mas cito isso com gratidão a Deus dele ter me tido misericórdia de mim e ter trabalhado isso na minha vida, né? E eu vejo aquele Fernando que naquela época fazia essas coisas e falo assim, nossa, quão inteligente eu era. Quão inteligente eu era. E a minha inteligência toda eu usava contra mim. A minha inteligência toda eu usava para afundar a minha vida. Porque eu pegava a palavra de Deus e eu transformava ela numa outra situação. Porque me faltava o quê? Inteligência espiritual. Me faltava relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus tinha esfriado. Então a gente, numa batalha espiritual, uma das coisas que a gente tem que... É como eu falo, o seu Walter, quando ele ia lá para frente, ele não tinha se preparado naquele momento. Ele tinha se preparado há 3 dias atrás, uma semana atrás, um mês atrás. Ele vinha se preparando na vida dele, no dia a dia. Ele vinha pegando um leão, ele vinha pegando um urso, e ele ia batalhando com eles, sempre no mesmo foco. E ele ia crescendo no poder de Deus. Lendo a palavra de Deus, conhecendo o poder do sangue de Jesus. Então eu sempre olhava para o seu Walter e via muito isso nele. Né? Ele já era preparado. Ele não chegava ali para se preparar, ele já vinha preparado. Né? E era interessante que, assim, era divertido, gente, ver ele trabalhando. Porque era divertido ver o jeito que ele tinha, a fé que ele tinha no poder de Deus. Então eu acabava me divertindo muito com isso, porque eu falava assim, caramba, vai ser o Walter. Quando a gente via alguma coisa, ia, agora vai ser o Walter. Cadê o seu Walter? Vai levantar o seu Walter? Não vai levantar? Dona Cleusa vai junto, não vai? Era sempre assim, a gente ficava nessa de ver. Eu lembro que eles iam, minha mãe ia junto e... Bom, infelizmente Satanás não tinha chance. O poder de Deus vinha ali e não tinha para onde ir. Então um conselho que eu dou para a gente é: a gente tem que se preparar todo dia. Todo dia é dia da gente se preparar. Lendo a palavra, tendo tempo com Deus. Porque no dia da batalha, no dia que a batalha chegar, a gente precisa estar preparado. Preparado no conhecimento do poder de Deus e sob o poder do Espírito Santo. Né? Porque assim, é como eu falo aqui, como devemos enxergar a nossa autoridade? Né? A nossa autoridade, ela não foi dada por uma medalha que colocaram sobre o nosso peito, botamos a medalha e fala, agora eu tenho essa medalha, eu dou o crachá, né? Aquela do carteirada. Você não dá carteirada, né? Se você não estiver preparado. E aqui é interessante que, por exemplo, quando Davi, né, vai diante de Golias, ele vira para ele e fala assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, eu e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos.
ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Tem uns versículos que falam, né, quando Davi foi preparado, né, que fala sobre a unção que ele recebeu, né, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel. E nessa unção, o Espírito de Deus veio sobre Davi. E ele foi ungido com autoridade, né, com a presença do Espírito de Deus. E na sequência, né, isso está em 1 Samuel 16, e na sequência, o Espírito de Deus sai de Saul. Quem lembrar dessa história, assim que o Espírito de Deus sai de Saul, entra um espírito maligno em Saul. E se vocês quiserem, podem abrir o microfone, tá? Por favor, mas quem foi a pessoa que foi resolver o problema de Saul? Quem sabe? Pode falar? Davi. Opa. Então vamos de novo. Davi foi ungido por Samuel. Saul era rei. O Espírito de Deus saiu de Saul. Saul foi atacado. Sobre quem estava a autoridade? Davi. Estava sobre Davi a autoridade de Deus. E ele guerreava contra o espírito maligno que estava em Saul? Não. Ele usava a palavra contra o espírito que estava em Saul? Não. Ele tocava harpa. Chega a ser engraçado. Ele só tocava harpa. Não era a harpa que estava resolvendo o problema. Era o poder de Deus. Mas a harpa era um instrumento de guerra que ele usava. Mas o poder era o poder de Deus. Então Davi, quando ele fala aqui com Golias, ele não está preocupado. Vocês podem reparar que ele fala assim, você vem comigo contra a espada. Ele, em momento algum, ele fala, eu vou com você com a minha funda e com minhas pedras. Ele não fala nada disso. Em momento algum, ele menciona as armas que ele vai usar, né, contra Golias. Ele fala uma coisa que, para mim, na minha leitura, quando eu comecei a ler 1 Samuel, foi interessante, que até o Vitinho, na semana passada, ele estava usando isso aqui, eu estava vendo ele pregando, ele usou também essa questão de Davi, né? Só que o que mais me chamou a atenção nisso é o que Davi fala. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando Deus ataca as nossas vidas, ou ataca nosso trabalho, ele está afrontando o exército de Deus. Eu me considero exército de Deus. Sabe? Não por presunção. É porque eu me alistei nesse exército. Né? Eu não fui convocado. Quer dizer, eu fui convocado e eu aceitei a convocação e eu me alistei nesse exército. Então, por mais que a batalha seja sobre as nossas vidas, eu não vou com a pessoa por causa da minha vida. Eu vou por causa do nome do Senhor dos Exércitos. O meu foco sempre em toda batalha espiritual deve ser o Senhor dos Exércitos. Efésios 1 fala que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Qualquer batalha que eu tenha que disputar, qualquer batalha que eu tenha que vencer, e vou vencer, tem que ser para o louvor da glória de Deus. Só para isso. Porque Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Nós não fomos criados para mais nada a não ser para o louvor da glória dele. E quando a gente tem esse entendimento, todas as demais coisas, todo o nosso trabalho, nossa família, nossos amigos, são bênçãos que Deus coloca sobre a nossa vida para nós continuarmos sendo para o louvor da glória dele. Se eu caso e tenho filhos, não é para eu realizar apenas os meus desejos, mas na minha mente, no meu coração, eu tenho que entender que eu tenho eles para o louvor da glória do Senhor.
Se eu vou enfrentar uma batalha espiritual, eu tenho que ir para o louvor da glória do Senhor. E o interessante é, no momento algum aqui nesse texto, a gente vê Davi menosprezando Golias pelas forças dele, né? E esse outro texto que eu coloquei aqui me chama a atenção numa coisa, né? Às vezes as pessoas, como foram naqueles primeiros textos lá, no primeiro texto que eu coloquei, de Atos, eles foram diante de Satanás totalmente despreparados. E eles foram pelo nome de Paulo, né? Eles não foram pelo nome correto. Então, assim, eu aprendi muito com o seu Walter. Eu já passei por algumas batalhas assim, eu lembro que eu estava no Equador em 2010, que a gente foi lá, e a gente começou a orar pelas pessoas lá na verba lá do Equador, e aí tem uma cena que eu e o Rodrigo, a gente não ri de achar engraçado, né? A gente ri de assim, como foi interessante como aconteceu. O Rodrigo estava orando com uma senhora, e eu estava lá orando por outras pessoas, daí a pouco eu olhei para o Rodrigo olhou para mim e falou, tipo assim, já no olhar, falou assim, cara, me ajuda aqui, né? Aí eu fui junto dele. Ela estava, não tem como explicar, mas vamos imaginar que isso aqui seja o corpo dela, aqui a cintura dela, tá? Ela estava assim, a cintura para baixo, mas a parte do tronco dela estava todo virado, assim, quase num L. Eu olhei aquilo e falei, caramba, essa mulher não tem coluna, ela tem sei lá, uma borracha, né, no lado da coluna, porque ela estava muito torta. E ali eu já percebi que, sem o Rodrigo falar nem nada, eu já percebi que era alguma possessão. E a gente começou a orar. E oramos, ela caiu no chão, continuando ainda com a mão fechada. E eu falei assim, Senhor, o que eu faço? O que é isso, né? E Deus me deu discernimento, eu fui no ouvido dela, a gente repreendeu, né, o demônio. Ela abriu a mão, ficou boazinha, relaxou. E aí, depois eu falei com o Rodrigo, o que ela tinha? O Rodrigo falou, ela estava com um problema de coluna que ela não conseguia andar. Eu falei, ué, mas ela estava toda envergada, como é que ela não conseguia andar? Coluna é essa que não anda, mas enverga. E a gente viu o que o poder de Satanás estava fazendo sobre a vida dela. Né? Mas o que foi interessante? Quando eu fui lá, eu arremeti a minha memória a como o seu Walter ia. O seu Walter sempre foi na autoridade do Senhor Jesus. Ele nunca foi na autoridade dele. E olha aqui como está interessante em Judas 1,9, fala de uma história que ela não é muito explicada, né? Mas assim, contudo, né? Falava assim, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Se você for buscar arcanjo, o que quer dizer arcanjo? Arcanjo é o anjo superior. Ou seja, é o dono da cocada preta. É o cara, ele é o cara. E olha como é interessante. O arcanjo Miguel, que lá com Daniel foi o cara que venceu a batalha, né? Ele não proferiu, não se atreveu, e não é por medo. Isso é que eu acho interessante. Ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Isso aqui mostra a presunção que a gente deve ter. A gente não deve ter uma presunção de proferir juízo infamatório contra Satanás. Não é essa a nossa presunção. A nossa presunção, que é uma presunção para olhos humanos, ela é uma presunção que é o Senhor te repreenda. Quando eu falo do seu Walter com uma questão de presunção, é com um olhar humano. Você olha e fala assim, o que esse homem está fazendo? Quem ele acha que ele é? É como o irmão de Davi falou para ele. Quem você acha que é para estar aqui? Você é muito presunçoso. Mas Davi, ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele conta de toda a experiência dele com o leão, com o urso, mas nesse momento ele não fala assim, eu que derrotei o urso, eu que derrotei o leão, vou contra você. Ele fala, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é interessante que eu estava lendo isso, e uma coisa que quem já me conhece há algum tempo,
Eu não consigo estudar a Bíblia assim. Eu sempre, quando eu estudo a Bíblia, não é isso? Deus sempre fala comigo, deixa eu melhorar a frase, através de música. Eu sou 100% musical, né? Então, assim, eu acordo de manhã, eu ouço música, eu vou indo para o trabalho, eu ouço música, eu trabalho muitas vezes ouvindo música. Quando eu não consigo me concentrar, eu coloco uma música. Então, eu sou uma pessoa que me organizo muito com a música. Eu estou o tempo inteiro ouvindo música. Desde que eu me converti em 1982, eu só ouço música cristã. É uma decisão minha. Conheço algumas músicas fora do mundo cristão? Conheço. Claro que eu conheço muitas. Tem até um cantor aí de Portugal que eu gosto muito dele, chamado Rui Veloso. Ele tem uma música que eu adoro, duas músicas que eu adoro, que é o Negro do Rádio de Pilhas e o Lado Lunar. Eu gosto muito do Lado Lunar porque ele fala sobre uma questão de relacionamento homem e mulher. Né? Para mim é aquela coisa do apaixonado pela sua apaixonada. Né? Então, eu digo para vocês, quando eu fiz a cidadania nossa em Portugal, foi o Rui Veloso que abriu as portas para mim. Tá? Deus usou o Rui Veloso para eu conseguir toda a minha cidadania muito rápida, né? Tudo muito rápido. Mas depois eu conto para vocês essa história que ela é longa. Mas, assim, foi sempre dessa forma, né? E aí eu tinha uma música que fala de um cantor cristão, que eu vou terminar aqui, né? Com essa música, que é os primeiros versículos, o nome dele é Mylon Lefebvre. Essa música é de 1992, que chama O Poder do Nome de Jesus, né, do Senhor, que fala, na verdade. Ele fala assim, ó: falamos com os governantes das trevas, nós vamos até você em nome do Senhor. Dizemos que você está derrotado e vamos superar. Sua palavra é uma espada em nossas mãos. Sua verdade é a esperança desta terra. Seu sangue é a razão pela qual permanecemos. Então chegamos até você em seu nome. Para a gente fechar aqui hoje, né, que já para não avançar a hora, uma coisa que ficou muito forte, eu fiquei escutando essa música, gente. Eu já ouço essa música desde 1992, né? Eu já estou meio já cansado de ouvir ela. Mas baseado nessa história, essa música é muito legal, né? E o que eu gostei foi isso. Falamos com os governadores das trevas. Nós vamos até você em nome do Senhor. O Senhor sempre tem que ir à frente das nossas batalhas espirituais. Nós nunca vamos à frente das nossas batalhas espirituais. Eu vou. Porém, quando eu chego diante do meu inimigo, eu falo para ele assim, ó: eu estou aqui com ele, pelo nome dele. E aí eu mostro quem é o meu comandante. Eu mostro quem é o meu general. Eu mostro que o leão de Judá está comigo. Não é o leão que o Davi derrotou, não. É o leão de Judá que está comigo. É para ele que eu mostro. E isso eu mostro por quê? Porque eu creio no Senhor Altíssimo. É como eu falo, a nossa busca diária para aumentar a nossa fé. O visualizar os nossos irmãos não quer tirar o poder de Deus, mas pelo contrário, é ver o poder de Deus sendo expressado através da vida dos nossos irmãos. Eu usei o exemplo do seu Walter, não como ele sendo um herói para mim, e sendo ele o cara que derrotava Satanás, não. Ele era, para mim, um herói bíblico, para mim, um herói bíblico, no qual ele ia em nome do Senhor para derrotar Satanás. A fé dele, o preparo dele, era sempre antes das batalhas, nunca na hora da batalha. Esse exemplo que eu usei de Davi mostrou o quanto ele era usado antes da grande batalha. E quando ele olhou aquele gigante na frente dele, ele falou assim: você não vai me ganhar, porque eu estou indo contra você no nome do Senhor. Então eu digo uma coisa para vocês hoje, e vou falar novamente para Verbo Portugal, vocês moram no meu coração. Não interessa o gigante que vai se levantar em vocês para crescerem como igreja Verbo, conseguirem um local, alcançar almas. Nada consegue ser grande o suficiente. Nada, nem Satanás consegue ser grande o suficiente contra o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é com vocês, na sua vida pessoal, na vida dessa igreja de Lisboa.
A nossa batalha espiritual vai ser sempre contra tudo em nome do Senhor. Sempre em nome dele. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês hoje. Que Deus abençoe tremendamente vocês, como igreja, como famílias, como indivíduos, como profissionais. E que o Senhor vá adiante de vocês. E que a fé de vocês seja sempre o foco nele. E aprendam com os que os cercam. É muito bom você ver o manifestar de Deus na vida dos seus irmãos, porque com isso você aprende bastante e a sua fé é aumentada. Amém? Amém. Glória Passei a um pouquinho do Deus. tempo, 7 minutos. Uma questão, Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse encorajamento, glória a Deus pela, como eu falei aqui, a palavra ser semeada a sermos filhos com relacionamentos consistentes com o nosso Pai. E como Jesus passou pelo deserto, lembrando que era filho, nós passamos todos os dias a acordar declarando que somos filhos, né? Que essa palavra venha nos mover todos os dias com essa certeza em nosso coração. Glória a Deus pela sua vida, Fernando, você aqui como instrumento do Pai, né? Pode falar, Thalita. desculpa, eu tenho aqui uma questão. O pregador disse utilizar como instrumento o louvor da glória do Senhor. O que seria isso especificamente? Seria como, por exemplo, Josué? Não, quando eu falo o seguinte, o que Efésios fala... Oi, Thalita, bom dia, desculpa. O que Efésios fala é que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, né? E que existe uma música muito antiga do Vencedores por Cristo que fala sobre Efésios 1 muito, muito claramente, tá? Mas o que eu estava falando não é pelo louvor em si. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E para o louvor da glória de Deus, toda a batalha que eu vou lutar, toda a situação que eu vivo na minha vida, como eu falei, meu casamento, meu trabalho, tudo isso que eu recebi do Senhor é para o louvor da glória dele. É para eu ser louvor da glória do Pai, né? Não é o louvor em si, como eu falei, a vitória de Davi sobre o espírito maligno de Saul era com a harpa. O louvor nos enche a nossa fé, enche a nossa confiança e é óbvio, traz a presença de Deus para próximo de nós. Mas quando eu falo para o louvor da sua glória, eu estou citando o que está em Efésios 1, que diz que nós fomos criados para a glória do Senhor. Então, tudo o que eu vivo na minha vida, eu tenho que ter o foco de fazer para louvor da glória do Senhor, né? Óbvio, eu amo minhas filhas. Eu faço tudo por elas, porque eu puder fazer, eu vou fazer. O que eu não puder, eu digo para elas que eu não posso. Mas quando eu faço isso, eu quero que isso seja para o louvor da glória de Deus, né? Que ele sempre seja o louvado em todas as minhas atitudes da minha vida, todas as minhas vitórias. O Senhor seja louvado, para cumprir o que está escrito em Efésios, né? Eu acho que isso é o foco da nossa vida. Se eu te expliquei, né, você pode falar, se não, pode perguntar de novo, mas quando eu citei sobre Efésios 1 é por isso, tá, Thalita? Atendeu, Thalita? Ok. De nada. Pronto. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Fernando, que realmente possamos exalar o perfume de Cristo e tudo que venhamos fazer, seja por Ele, para Ele e com Ele, como você disse, né? Glória a Deus por essa palavra. Lembrando que ela vai estar no nosso canal, que possamos todos os dias lembrar da necessidade de se relacionar com o Pai, ler a palavra e estarmos fortalecidos pela palavra. Lembrando que somos filhos amados do Pai. Agora, a nossa Verbo News. Lembrando, novamente, gente. A Escola de Negócios às segundas é o primeiro ano. Às terças, nós temos a nossa reunião presencial aqui em Lisboa. Ó, Fernando, o dia que você quiser, viu? Essa precisa nem avisar, é só chegar. Irmã tá por aí, quando tiver eu já mando ela aí para aí também. Boa. Pronto, é isso. Às quartas-feiras, nós temos a aula da Escola de Negócios do segundo ano já. Às quintas, à noite, às 8, nós temos a
reunião de oração e às quintas pela manhã nós temos a reunião de mulheres. E aos sábados, esse próximo sábado, nós vamos ter a aula da Escola Sobrenatural. E eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela comunhão com vocês. Queria também agradecer a Deus por essa semana que vai adentrar, que possamos estar no centro da vontade de Deus, Amém. sempre direcionados por Ele. E declaro a vocês um tempo fantástico com o Senhor essa semana. Aleluia. Que possa o Senhor Amém. resplandecer a face dele sobre vocês. E que ele possa trazer a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Esqueci de alguma Amém. coisa? Eu quero só trazer uma grande news para fechar. Nós estamos programando já a Escola de Negócios Europa. Vamos começar esse ano, em nome de Jesus, no modelo híbrido, presencial para quem estiver aqui em Lisboa, nos arredores, e para quem não estiver presencial vai poder participar online, porque tem pessoas na Espanha para participar, na Itália para participar, lá na Escócia para participar. Então, em nome de Jesus, pedimos aí que vocês coloquem em oração a Escola de Negócios Europa, né, para que o Senhor nos dê estratégias eficazes, como Ele sempre faz, para que a gente possa ter um planejamento que abarque, né, as pessoas que venham aí a cooperar para o reino com os seus negócios, na aplicação dos princípios do reino nos seus negócios. Então já fica aí Ana Paula, Rosângela, Olívia, Thalita, cientes que vamos ter a Escola de Negócios Europa, né? Estamos aí, eu, Sérgio, Daniel, planejando como é que isso vai se dar da melhor forma. Amém? Amém. Pronto. Olha, fique É com isso. Jesus. Amém. Uma Obrigado, ótima Fernando, semana mais pra uma você. vez, meu irmão. Deus abençoe sua casa e guarde Eu vocês que sempre. agradeço, meu irmão. Obrigado. Amém. Deus Deus abençoe, abençoe gente. vocês. Boa semana.